Quantas vezes você já pensou em mudar algo na sua vida, mas sentiu como se nada mudasse nem saísse do lugar? Passam-se os dias, as semanas, os meses e você segue se sentindo que está agindo no piloto automático. Eu, como mãe de 3, mãe de uma criança atípica, mãe solo, eu acredito que é assim, também como você, sei muito bem o que é isso. Porque a gente coloca as prioridades das outras pessoas na frente das nossas. A gente lembra de casa, de filho, a gente lembra do check-up dos filhos, a gente lembra da saúde dos filhos, da alimentação melhor para os filhos, a gente lembra de um cuidado melhor com os filhos e a gente acaba se esquecendo e se deixando para depois mesmo e não se atentando. A rotina engole a gente. Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar justamente como a gente pode se priorizar, lembrar da gente no dia a dia, na prática, não só em pensamento, porque às vezes a gente pensa que a gente quer fazer algo pra gente, que a gente deve fazer isso, que a gente deve mudar tal hábito, mudar tal atitude, rotina, melhorar isso, fazer aquilo, e às vezes a gente cai na procrastinação, no esquecimento. Mas fica nesse vídeo que a gente vai hoje partir para a prática e ver como isso pode acontecer no seu dia a dia, assim como acontece no meu dia a dia. O que é que nós pensamos? Nossa, eu tenho que tirar um tempo para mim. Eu quero voltar a fazer atividade física, porque isso faz bem para mim em alguns sentidos. Eu também quero perder peso. Ah, não, eu quero iniciar o meu curso de inglês. Eu também pensei que eu posso fazer aquela transição de carreira que eu já estava desejando há algum tempo e agora eu percebo que essa pode ser a minha prioridade. Após esses pensamentos, o que é que logo vem? Poxa, mas quando os meus filhos crescerem, isso vai ficar mais fácil, porque eles vão ter mais autonomia, independência, e eu terei um tempo maior para poder me dedicar a isso, seja lá o que for. Observa, a gente pensa naquilo que a gente deseja, porque a gente sabe que é aquilo que ferve dentro da gente, que flui dentro da gente, que faz com que a gente se sinta um pouco mais viva, a gente se sinta um pouco mais mulher. Eu dei esses exemplos, mas podem ser inúmeros outros que a gente esquece, deixa pra lá de fato, vai adiando, e quando a gente percebe, a gente está se anulando, se negligenciando, se esquecendo. Em uma das minhas mentorias que eu faço, essa eu faço mais individual, porque é algo mais específica, pontual. É muito aquela mãe, né? Aquela geralmente é uma mãe recente, que ela traz pra mim aquela sensação horrível que é o pós, né? O pós a criança chegar, o pós o nascimento, que eu também inclusive passei no meu pós com a minha filha, na minha segunda gestação, né? Onde eu tive uma depressão pós-parto. Então eu sei muito bem o que é vivenciar isso, o que é experienciar. E aí eu não me reconhecia naquela situação. Nosso corpo muda, enfim, nossas prioridades mudam. Tem uma pessoa ali que às vezes está 100% dependente somente de você, a depender da sua realidade, né? Se você não tem uma rede de apoio, ou se seu marido trabalha o dia todo, só chega à noite, enfim, cada um com sua realidade, mas a gente sabe que seria necessário, o ideal, né, que tivesse uma rede de apoio maior. E quando a gente se depara com aquelas realidades, a gente vê que a gente não está onde a gente estava antes. E o que é que aconteceu tão rápido que nos tirou, nos arrebatou daquele lugar em que a gente estava, que era tão cômodo e confortável, porque a gente já conhecia de trás para frente, de frente para trás. E agora com mais um ser humano
na face da terra, mais no CPF que tá dependendo de você, né? Isso tudo perpassa pela nossa cabeça e isso independe de se você tem uma rede de apoio bacana ou se você tem pouca rede de apoio, se você não tem nenhuma rede de apoio. Porque uma das minhas mentoradas, ela tinha toda a rede de apoio. Ela tinha babá, marido presente, os avós presentes. Os avós, dos dois lados, no caso, os sogros dela, os sogros dela, e o pai e a mãe dela eram pessoas presentes e ela só tinha uma filha. Então, assim, isso não é, às vezes a gente acha assim, né? Poxa, é porque é a minha realidade, porque minha mãe não fica, porque minha prima, minha cunhada, minha fulana. Não, gente. Essa é uma sensação que invade e perpassa pela realidade de inúmeras mulheres. É por isso que quando eu trago aqui e bato sempre nessa tecla da gente estar se acolhendo, sendo afetuosa uma com as outras, porque tem situações que não depende da nossa circunstância, não depende. Por exemplo, você tem um filho atípico, não depende da sua, não é você que escolhe, não depende da sua circunstância. São coisas que a gente não escolhe e que por isso eu digo que a gente precisa ter esse olhar mais sensível. Eu sei que algumas situações, algumas pessoas são de fato bem cruéis em alguns aspectos, mas que a gente não se anule, que a gente não se feche para a vida por conta disso. Então, quando essa pessoa em específico veio para mim, ela abriu muito a minha mente, né? Porque geralmente eu lidava com mulheres mais próximas da minha realidade, que era com pouca rede de apoio e mãe solo. E no caso dela, não. Ela é uma mãe com marido presente, filha idealizada, enfim, uma realidade diferente da que eu vivo. E aí me traz a gente ser mais sensível também para olhar para as realidades. Quando ela se anulando, se afundando em depressão. E aí eu trouxe cheguei junto com ela, né, com a consultoria, a mentoria, enfim. Ela fez durante algum tempo, hoje ela não faz, a filha dela hoje tem 2 anos, enfim, é uma outra realidade. Eu conheci ela no pós-parto, muito direcionada, voltada para isso. E ela não se anulava porque ela não tinha rede de apoio. Ela se anulava porque ela não sabia conduzir aquela situação. E hoje, quando a gente vê outras pessoas compartilhando, dando orientações, dando dicas, isso é um ouro, porque elas estão ali passando pra gente, porque, por exemplo, eu não tive avó, porque muitos se passavam as experiências através de gerações e gerações, aquelas rodas, uma apoiando a outra, enfim, uma passando para outras experiências. Hoje a gente não vê muito isso. Hoje a realidade das nossas vivências é diferente, é um pouco diferente. Então, perceba que a anulação não é só por conta da sua correria, não é só por conta da sua sobrecarga, não é só por isso. Tem pessoas, que eu também não posso afirmar que a sua situação também não seja essa, que tem toda uma rede de apoio e simplesmente não fazem, porque elas não sabem o que fazer, quando fazer, por que fazer, se é para fazer. Elas não têm essas orientações que às vezes a família não está atenta a isso e tá tudo bem. Tem outras pessoas que podem dar esse suporte, que foi o que eu fiz para essa pessoa. E ela começou a fazer a unha, ela começou a fazer a sobrancelha, ela começou a organizar uma vez no mês, né? Logo quando a menina nasceu, uma vez no mês, para poder ir conversar com alguma amiga. Então, assim, isso aconteceu em 2023. Em 2023. Meu filho mais velho estava com 9, meu filho mais novo estava com 3 anos, entre 3 e 4 anos. Então, assim, eu já tinha uma experiência e tinha a sensibilidade de conseguir orientá-la, sem julgamento, acolhendo, porque às vezes a gente vai compartilhar com outras pessoas e o que a gente recebe é julgamento. Era muito o que acontecia dentro da realidade dela. Ela ia falar sobre as emoções, sobre os sentimentos dela, e aí as pessoas, né, ela deve ter em torno de seus 35 anos,
e a mãe dela, uma pessoa com muito mais idade, que não é que é uma pessoa de idade, a gente não pode negar, e que muitas dessas pessoas de idade, elas não se atualizam com o tempo, elas ficam com o pensamento sem algumas, não generalizando, e fica com o pensamento lá enquadrado de como era antigamente, e ela não tinha esse acolhimento dentro de casa. Então, para além do acolhimento, eu trouxe uma direção, porque às vezes você precisa, obviamente, de uma escuta ativa, de você prestar atenção no que ela está falando, no acolher, mas direcionar, não agir na prática, porque você só ouvir, vai aliviar, ela vai. Quantas vezes a gente só não precisa de alguém pra ouvir a gente? Mas o direcionamento faz as coisas muito melhores, porque você tem a prática, porque muitas das vezes o que acontece é justamente a procrastinação. Você fica ali, não sabe o que fazer, ou muita coisa pra fazer você não consegue destrinchar para conseguir fazer aos poucos as coisas irem para o lugar devido. Então, tudo isso é necessário para que você se estruture, visualize de fora, tenha alguém que tenha essa experiência junto com a acessibilidade de lhe ouvir, lhe acolher e te direcionar. Então, é necessário que, para além do pensamento de que a gente deve fazer algo, né? E aí esse algo pode abranger várias coisas. Eu quero mudar de visual, mas a minha grana não tá sobrando. Eu quero ir no cinema. Nossa, eu quero frequentar a academia. Nossa, eu quero ter um lazer com as minhas amigas. Nossa, eu quero dedicar mais tempo para meu esposo, se você hoje é uma pessoa que tem um relacionamento, ou esposo, namorado, enfim. Não, eu quero conhecer outra pessoa, enfim. Pode ser, seja lá o que for, você só pensar, obviamente será algo intangível, algo inconcreto, e às vezes a gente se atrapalha até nos nossos pensamentos. Às vezes a gente consegue organizar os nossos pensamentos, obviamente, mas às vezes é tanta demanda, é tanta expectativa, é tantas possibilidades que acontece um congestionamento na nossa mente e que a gente não consegue nem dar fluidez a isso. E o que a gente precisa é justamente desse lugar para a gente organizar nossas ideias e direcionar as nossas ideias. Inclusive, falando em organização, porque nada mais é do que organizar a nossa vida, isso daqui, eu tenho um e-book que fala sobre finanças, organização de finanças. Então, eu vou deixar aqui no link embaixo. Se você desejar se organizar mais financeiramente, porque isso, sem dúvidas, contribui e muito para a fluidez, para a leveza da nossa rotina, do nosso cotidiano, ter uma vida organizada. Lá traz vários insights, vários meios de organizar nossas finanças, várias mudanças de pensamento, porque nosso pensamento também é importante, como a gente vai encarar a nossa realidade, mesmo vindo de uma realidade difícil, porque eu vim de uma realidade muito mais difícil do que hoje é a minha vida. Minha vida hoje é muito melhor. E para isso eu usei algumas estratégias, mesmo enfrentando os desafios. Eu não me acomodei nas situações difíceis, nas circunstâncias difíceis. Mesmo dentro das situações que não foram situações boas, não foram situações confortáveis para o crescimento, eu me esforcei para continuar, porque não era aquela vida que eu desejava. Então, o e-book eu vou deixar aqui embaixo. É um link fácil, vai te direcionar para o download do e-book, se você desejar adquirir. Também é uma orientação, é bem didático, é bem direto, é algo prático, é para você pôr em prática na sua vida. Para ontem, você leu, eu oriento geralmente que leia umas 2, 3 vezes para ter um entendimento bom e passar a pôr em prática. Porque além do pensamento, a gente precisa da ação. Além do conhecimento, a gente precisa da ação. Além da organização, a gente precisa da ação. Então, que a gente entenda que realmente a gente pode dar os passos necessários para chegar onde a gente deseja. Por mais que aparentemente seja um passo pequenino,
mas que esse passo é fundamental para você trilhar a jornada, porque não tem como você alcançar a sua meta se você não está disposto a trilhar a jornada. E às vezes a melhor coisa que a gente faz é acessar pessoas que estejam dispostas a facilitar esse caminho para a gente. Se esse vídeo fez sentido para você, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguma outra mãe que também esteja em busca de desenvolvimento pessoal, para que ela venha se reencontrar, se reconectar, se reconhecer após a maternidade, para que ela não se anule e que nessa jornada a gente venha unir forças para que com muito afeto e acolhimento a gente trilhe em busca de viver uma vida mais leve, uma vida mais direcionada, uma vida mais organizada, uma vida mais estruturada para a gente alcançar nossas metas, tá certo? E deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo e baixa o e-book, porque eu tenho certeza que esse e-book vai lhe ajudar muito de forma prática. E depois me conta aqui o que você achou, tá bom? Beijos e até breve.